Pronto. Vamos lá, então. Que Deus, nosso Pai, nos dê sabedoria e graça para a gente poder entender o que a gente vai falar, tá bom? Vamos começar, então, com esse assunto chamado Bíblia. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu vou compartilhar aqui, porque aí dá para todo mundo me acompanhar. Ok? Ai, Jesus. Vou colocar de novo aqui. Pronto. Pronto. Todo mundo vendo aí? Todo mundo vendo? Sim. Vamos lá, então. Vamos falar sobre esse assunto, né, que é de suma importância, que é a palavra de Deus. Ok? Vamos lá, então. Para nós, cristãos, a Bíblia para nós é a palavra de Deus, né? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque é através dela que Deus fala aos nossos corações. Então, a Bíblia também é conhecida como Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. O nome Bíblia vem do grego, que significa livros. Então, Bíblia, ou Biblion, na verdade, é biblioteca. Por que é biblioteca? Porque é uma soma de todos os livros que formam a Bíblia. Então, ela não é um livro só. Ô, gente, se alguém não entender qualquer coisa, pode abrir o microfone e perguntar que eu respondo, tá bom? Então, a Bíblia é uma coleção de livros, né? Elas são 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento, ok? Então, ela junta essa coleção de livros e forma a Bíblia, uma biblioteca, né? Da onde vem a Bíblia? Né? A Bíblia foi escrita por homens? Sim, mas como é que foi isso? Deus é o autor da Bíblia. Por que ele é autor da Bíblia? 2 Timóteo 3,16 fala isso. Depois vocês vão ler em casa direitinho, não vou parar para ficar lendo o texto, né? Por que Deus é autor da Bíblia? Porque Deus usou 40 autores humanos, escolhidos por ele. A Bíblia fala de inspirados, eles foram inspirados, ou seja, Deus deu a eles a revelação, a ideia, a direção, e esses homens escreveram aquilo que Deus colocou no coração deles. Uns narraram história, outros narraram profecias que Deus deu, outros narraram revelações que o Senhor lhes entregou, né? Então, esses autores humanos, inspirados por Deus, escreveram a Bíblia. E esse período que foram escritos foi um período de 1.600 anos, em lugares diferentes, homens diferentes, né? E por que a Bíblia, a gente entende que ela é a palavra de Deus? Porque, apesar desses homens, durante mais de 1.600 anos, autores diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, a Bíblia não contraria a si mesmo. A Bíblia concorda em si mesmo. Se você pega o Velho com o Novo Testamento e você bate uma coisa com a outra, mesmo esses homens nunca se vendo, alguns não se viram, né? Eles não contrariam o que a Bíblia diz, né? Ela consegue ser una, ela consegue ser unidade, mesmo com pessoas diferentes. Isso é um milagre. Por isso que a Bíblia é chamada a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia é uma unidade e não há contradições na Bíblia. O seu conteúdo é coerente desde Gênesis até Apocalipse, né? Se você pegar Gênesis até Apocalipse, você vai ver que a Bíblia é coerente, ela não discorda em si mesma. Então, ela tem a revelação de Deus porque ela nos mostra o que nós temos que ver e saber, sem erros, um Deus santo que não poderia fazer algo que pudesse ter erros originalmente, por isso, ela é digna de todo crédito. Eu não vou aqui discutir sobre a Bíblia é verdadeira, não é? Porque eu teria que entrar em exegese bíblica e tal. Então, vou partir do pressuposto que vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, é o que nós acreditamos. Se você não quiser acreditar também, é o direito que você tem, mas eu acredito que é, porque existem vários fatores que mostram que é. A Bíblia fala de coisas que a ciência veio descobrir depois. Por exemplo, a Bíblia falava na época de Isaías que a Terra era redonda. Quando Galilei nem havia falado ainda da descoberta da Terra redonda, a Bíblia fala em Isaías que Deus se assentava no globo da Terra.
A Bíblia já falava que Deus coloca peso ao vento, e depois a mecatrônica descobriu o quê? É possível as moléculas do vento ter peso. A Bíblia falava, por exemplo, que as estrelas emitem som. As estrelas louvem o teu nome. Depois a ciência descobriu que as estrelas emitem som, né? Então, assim, a Bíblia falava que o mar não era quadrado, que era redondo, quando muito tempo na Idade Média falava que era quadrado, que havia um abismo, não podia navegar se não caía no abismo, né? Então, a Bíblia, antes da ciência descobrir certas coisas, a Bíblia já falava que era. A Bíblia já falava que era. É por isso que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Vocês vão encontrar muito essa frase chamada canon. O que é canon? A palavra grega pode ser traduzida como régua. Então, canon é como se fosse uma régua. Quando usamos a expressão o canon da Bíblia, o que nós queremos dizer com isso? Nós estamos falando do tamanho exato, ou seja, da ordem bíblica, né, que são limitados. A Bíblia não pode ter mais de 66 livros. Ela foi inspirada e encerrou nos 66 livros. Não há mais inspiração. Ninguém pode aparecer agora, escrever um livro e colocar na Bíblia. Não. Isso aí encerrou a revelação da Bíblia, né? O canon dela, quer dizer, a regra dela, a medida dela já está encerrada. 66 livros que são inspirados e assim está resolvido o problema, tá bom? Como se chegou a esse número de 66 livros? Vejamos algumas coisas. Primeiro, revela a autoridade, veio da parte de Deus, menciona a expressão assim diz o Senhor, Jesus reconheceu a autoridade, então esses requisitos, todos eles foram analisados para identificar que esses 66 livros eram realmente bíblicos, que eram inspirados, né? Se, em segundo lugar, é profético, foi escrito por um homem de Deus, o livro tinha que ter ligação com algum profeta ou apóstolo. Por exemplo, Marcos não era um apóstolo, mas recebeu a autoridade do apóstolo Pedro para escrever. Então, Marcos escreve o Evangelho de Marcos, mas ele recebe a autoridade do apóstolo Paulo para fazer aquilo. Então, ele teve um contato com o apóstolo, né? Terceiro, é autêntico. Os teólogos do primeiro século diziam que se houvesse dúvidas sobre o livro, este deveria ser jogado fora. Não poderia ter qualquer tipo de erro histórico, geográfico, doutrinário, etc. Então, foi aceito e guardado e lido e citado. Pedro reconheceu as cartas de Paulo como tendo o mesmo peso da autoridade dos livros do Velho Testamento. Está lá em 2 Pedro 3, 15 e 16. Então, os livros da Bíblia eram lidos na igreja da época e foram escritos e reconhecidos como vindos da autoridade, com a autoridade de Deus. Amém? Então, todos esses requisitos aí foram analisados para dizer que esses 66 livros eram livros inspirados por Deus. Amém? Razões por que rejeitamos os livros apócrifos. Vamos lá. Se você pega uma Bíblia católica, nós temos a Bíblia protestante, né, que nós usamos aqui, e temos uma Bíblia católica. Existem várias Bíblias aí, tem religiões, tem a Bíblia aí do Jeová, né? Mas a Bíblia que nós usamos, que é a Bíblia protestante, que tem 66 livros, traduzida dessa forma, se você pegar a Bíblia católica, na Bíblia católica tem alguns livros a mais, né? Tem alguns livros a mais na Bíblia católica. Esses livros a mais que tem na Bíblia católica são chamados apócrifos. O que quer dizer a palavra apócrifos? Escondidos ou duvidosos. Por quê? Significa que essa obra ela não tem autenticidade, ela não tem comprovação de que foi inspirada por Deus. Por quê, pastor? Porque ela contém erros históricos, contém erros geográficos, contém erros teológicos, além de um teor místico e mitológico. Então, a Bíblia católica ela incluiu esses livros, porque aconteceu na história, Macabeus, Judite, Tobias, são personagens que existiram, histórias existiram, mas não passou na análise de revelação. Por quê? Porque quando foi analisar esses livros tinham fatos históricos, sim, mas não tinha contradizia entre si, errava em dados geográficos, tinha doutrinas lá que não batia com o resto da Bíblia, né? Por exemplo, alguns livros desses aí ensinava a fazer feitiçaria, entendeu? Vou ter que ver, tem um texto aqui, ó. Quer ver? Por exemplo, ó, Tobias ensina a justificação pelas obras, aqui, ó, onde eu estou aqui embaixo, ó, justificação pelas obras, meditação dos santos, mediação dos santos, né? Quer dizer, os santos podem interferir para poder fazer alguma coisa pelos homens, que a Bíblia condena isso, superstições, um anjo engana Tobias e o ensina a mentir, tá lá,
né? Oração pelos mortos, que nós cristãos não acreditamos, né? Culto e missa pelos mortos, 2 Macabeus 12:43, né? Então, assim, intercessão pelos santos. Então, são doutrinas que a Bíblia, em geral, condena. Estão lá naqueles livros. Então, a Igreja Católica colocou esses livros como fatos históricos, que são chamados livros apócrifos, mas nós, cristãos protestantes, nós não aceitamos esses livros a mais porque eles não passaram no crivo uma análise teológica mais profunda, tá bom? Dúvida até aí, gente? Posso continuar? Hã? Sim, pode continuar. Sim, sim. Tem alguma dúvida aí, vocês podem falar, tá? Pode levantar a mão aí, pode perguntar, estou aqui para orientar. Vamos lá, continuando. Então, por isso que você vai pegar a Bíblia Católica. Pastor, você quer dizer que a Bíblia Católica não é de Deus? Não, pode pegar a Bíblia lá. Se você abrir a Bíblia Católica, lá está escrito tudo que está na Bíblia. Pode pegar e ler. Só que você, esses livros a mais, acho que são 7, você ignora. Por quê? Porque estão lá, são históricos, mas não são inspirados por Deus. Ok, gente? Vamos lá. Divisões secundárias. Então, quando você pega um trecho da Bíblia, você precisa lembrar que é como se você tivesse um mapa para você entender. Por exemplo, eu falo para você assim, abra a sua Bíblia no livro tal. Então, você vai lá. Por exemplo, se eu falar assim, abra a Bíblia no livro de Isaías. Não, livro de Gênesis, que é o mais fácil. Abre aí, primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Abriu Gênesis. Então, Gênesis é o livro, correto? Aí eu falo assim, abre para mim no capítulo 3. Capítulo 3 é como se fosse a rua. Ok? Aí eu falo assim, abre no capítulo 3 o versículo 6. É como se fosse o número da casa. Ok? Então, livro é o nome do livro, capítulo, cada livro tem capítulos, ok? E depois, cada capítulo tem os seus versículos. Ok? Ok ou não? Dúvida? Vamos ver se vocês aprenderam? Vamos lá, então. Abra aí, Gustavo, para mim, Gênesis 19, versículo 3. E a Fabi vai abrir para mim aqui, para ver se o Gustavo acertou lá. Gênesis 19, 3. Abre para mim, lê para mim rapidinho esse versículo aí, Gustavo. Não, você não lê, não. Deixa ele ler aqui para ver se ele acertou. Você está mais 19, 3. Aqui na minha Bíblia está escrito, Lote insistiu tanto que eles foram para a casa dele e entraram. É isso que está aí, Fabi. Parabéns, Gustavo, acertou. Então, você já sabe agora o que é um capítulo, o que é um livro, o que é um capítulo, o que é um versículo. Ok? Então, quando a gente fala, abre o capítulo tal. Agora, pegadinha. Salmos não tem capítulo e Salmos não tem versículo. Porque Salmo não é um livro de música, não é músico, não é poesias. Então, a gente fala assim, livro de Salmo, número 1, verso tal. Amém? Deu para pegar isso aí ou não? Como o Salmo é um livro de cântico, já viu cântico ter versículo? Não tem. Cântico tem o quê? Verso. Não é isso? Então, a gente fala Salmo 3, verso 4. Oh, eu falava errado. É para isso que nós estamos aprendendo. Hein? Amém? Salmo Amém. 10, verso tal, porque é um cântico. Então, ele não tem versículo. Ok? Outra coisa, quando você lê, por exemplo, uma carta, por exemplo, 1 Coríntios, lá no Novo Testamento. 1 Coríntios, lá no Novo Testamento. Então, vamos começar do Evangelho. Você vai falar assim, vamos abrir Mateus. Mateus, ele, na verdade, ele não é um livro. A gente coloca como livro, mas, na verdade, o certo é falar, vamos abrir no Evangelho de Mateus. Vamos abrir no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos abrir no Evangelho segundo escreveu João. Vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos. Por que livro de Atos dos Apóstolos? Porque Atos de Apóstolos é um livro, alguém escreveu aquela história os acontecimentos dos Atos dos Apóstolos, é um livro, ok? Agora, se eu falar, por exemplo, vamos abrir na carta aos Romanos, aí é correto, porque Romanos, a carta aos Romanos não é um livro, é uma carta que Paulo manda para Roma. Então, vamos abrir na carta aos Romanos. Dúvida aí, gente?
Dúvida aí? Então se nós falarmos, vamos então ler o livro de Romanos, não se pode falar assim, então, né? Não se pode falar, não tem problema, as pessoas vão entender, mas o certo, teologicamente, é a carta aos romanos. Porque não é a carta para os romanos? Então é carta aos romanos, ela não é um livro. Ok? Vamos abrir carta, a primeira carta é a primeira epístola de 1 Coríntios, quer dizer, a primeira epístola, o carta é a mesma coisa, né? Vamos a primeira epístola de 1 Coríntios, a epístola de 2 Coríntios, porque foi uma carta mandada aos Coríntios, à igreja de Coríntios. Pastor? Aí. Então fala carta aos romanos, não o livro dos romanos, certo? É porque é uma carta mandada para os romanos. Paulo escreve, se você pega o primeiro capítulo, abre aí para mim, por favor, Romanos aí. Primeiro capítulo aí, primeiro versículo aí. Olha o que está escrito aí. Endereço e saudação. Vai, continua. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo escolhido para anunciar o evangelho de Deus, que por Deus foi prometido através dos seus profetas nas Santas Escrituras. Sim. Esse evangelho refere-se ao Filho de Deus, que como homem foi descendente de Davi e, segundo o Espírito Santo, foi constituído Filho de Deus com poder através da ressurreição dos mortos. Sim. Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, vai. Através de Jesus, recebemos a graça de ser apóstolo. Paulo está se apresentando, ele está dizendo quem é ele, do que ele vai falar, ele está falando do Jesus, né? Sim. Para os de Roma, né? E está endereçando essa carta para os irmãos de Roma, que havia se convertido. Amém? Fica tranquilo, com o tempo vocês vão decorar isso. Você abrir a primeira casa e vai, isso aqui é uma carta, isso aqui é uma epístola, né? Carta e epístola é a mesma coisa, né? Isso aqui é um livro, ok? Tranquilo, gente? Sim. Tranquilo isso aí? Pronto. Só a última questão, pastor. Esse PowerPoint que está aí, o senhor vai disponibilizar aí para a gente? Esse aqui vou sim, isso aqui é uma apostila, né? Vou passar para todos vocês. Todos vocês vão ter acesso a essa apostila aqui, tá bom? Obrigado. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo aqui com a... A Lucélia não consegue ouvir. É porque ela não ligou o microfone. Tá. Mas ela está usando... Pergunta no grupo aí o que ela está usando, se ela está usando do Zé Filho ou dela. Vamos continuar aqui, então? Vamos continuar aqui? Entenderam essa questão, então? Não vou falar sobre a importância do estudo bíblico e tal. Vamos conhecer o Velho Testamento, que é esse aí, antes da vinda de Jesus na Terra, tinha o quê? O Velho Testamento. Por que chama Velho Testamento? Porque o Velho Testamento é uma aliança de Deus com os judeus, os hebreus. Então, o Velho Testamento é uma aliança antiga que ele tinha com os judeus. Então, Velho Testamento, ok? O Velho Testamento, abreviado VT, conta a história de Israel. Esta história relata o cuidado de Deus para esse povo e a vida religiosa dessa nação escolhida por ele. Foi a nação de Israel que veio o Messias e do qual os profetas falaram. Amém? Então, vamos entrar nas etapas progressivas do plano de Deus para Israel, para vocês entenderem. Primeiro ponto, nação messiânica. A nação hebraica foi estabelecida com o chamado de Abraão, para que por ela o mundo inteiro fosse abençoado. Então, Deus escolhe Abraão e fala que de Abraão ele vai levantar um povo, uma nação. Amém? Para que de Abraão venha um Messias. Então é por isso que é chamado nação messiânica, porque vinha o Messias dos hebreus, né? O primeiro nome que eles receberam foi hebreus, porque vem dos descendentes de Abraão, Heber. Então vem hebreus, né? Hebeus, então fala hebreus, né? Vamos lá. Depois veio pelo qual a bênção da nação hebraica se comunica ao mundo, seria a família de Davi. Então, da descendência de Abraão, depois vem o rei Davi, que vem seguindo a genealogia até chegar no rei Davi, ok? Então, Deus levanta um rei e diz que esse rei terá uma descendência eterna, ok?
Depois vem o Messias. Jesus vem da descendência de Davi. Entendeu agora? Deus levanta Abraão, Abraão gera o povo dos hebreus, desse povo dos hebreus, depois sucede, vem o rei Davi, e da descendência do rei Davi, vem Jesus, que é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ok? Vamos de novo. Deus levantou um povo. Como é que ele levanta os povos? Chamou Abraão. Abraão fez uma descendência, sim ou não? Dessa descendência de Abraão veio quem? O rei Davi. Ok? E da descendência do rei Davi veio Jesus, que é chamado Rei dos Reis. É por isso que você vai ver muito na Bíblia falando assim, Jesus, filho de Davi. Sim, é verdade. Entendeu agora? Porque até Abraão, o negócio era com os hebreus. Quando entra para Davi, o Senhor já está falando de um reinado que vai vir, que vai atingir todos os povos. E quando chega Jesus, a aliança já não é mais só com os hebreus. Agora a aliança é com todos os povos da terra. Ok, gente? Amém. Deu para entender isso aí? Vamos lá, então. Então, temos importantes relacionamentos aqui no Velho Testamento. Hebreus, eu falei aqui os filhos de Heber, dos quais Abraão era um. Israelitas, por que esse povo tem esse nome de israelitas também? Porque lembra quando Jacó, eles fogem da casa do pai, lá em Gênesis, ele volta para o pai, e Deus encontra com ele, muda o nome dele, fala, você não vai chamar mais Jacó, o seu nome vai ser Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Então, deu o nome para ele de Israel, aqueles que lutam com Deus e prevalecem. Amém? E falou que dele levantaria uma nação. Então, você vai encontrar também o nome israelitas, que é o nome que tem até hoje, né? Israel. É isso? E você vai também encontrar judeus. Por que chama judeus? Porque a nação de Deus, esse povo de Deus, esse povo hebreu, esse povo de israelitas, eles eram 12 tribos. Só que depois da morte de Salomão, do rei Salomão, houve uma divisão do reino. Ficou 12 tribos, 11 tribos para o norte e uma tribo para o sul. A tribo do sul ficou tendo Jerusalém como capital, chamada a tribo de Judá, e Jerusalém como capital, e chamado judeus. Ok? E as outras 11 tribos fixaram a sua capital em Samaria. E esse povo que ficou em Samaria ficou conhecido como israelitas. Então ficou a divisão, judeus e israelitas, mas tudo um povo só. Porém, a capital de um era em Jerusalém e a capital do outro povo era em Samaria. Deu para entender isso aí ou não? Deu para entender? Tranquilo? Sim. Por isso você vai encontrar Jesus quando ele encontra aquela mulher lá no tanque como é que é, gente? Na fonte das águas, né, que ele encontra com a mulher, e ele pergunta para ela assim, você vem pegar água aqui? Ela falou assim, como tu que sendo judeu, conversa comigo que sou samaritana? Por quê? Porque ela era da tribo do norte e Jesus era da tribo do sul. Aí ela pergunta para Jesus, qual é o verdadeiro lugar para adorar? Que os nossos pais falam que, uns falam que é em Jerusalém, outros falam que é lá no Monte Samaria, né? Aí Jesus falou, olha, não é nem lá e nem no outro lugar, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Porque essas duas tribos não se comunicavam, porque houve uma divisão, né? E um ficava para um lado, ficava para o outro. Você vai encontrar na Bíblia, uma hora fala judeus, outra fala Israel. Deu para entender isso aí? Tranquilo, gente? Posso continuar? Sim, sim. Vamos lá. Então, toda vez que você vai falar no Velho Testamento de Israel, está falando do quê? Das 11 tribos do norte. Toda vez que você falar assim, judeus, está falando da tribo de Judá, que fica ao sul e a capital era Jerusalém. Ok? Teve o cativeiro dos israelitas, que foram para a Síria, e teve também o cativeiro dos judeus, que foram para a Babilônia. Todas as tribos foram cativas depois com o tempo. Né? Perderam a sua posição, porque pecaram contra Deus. Né? Eu não vou aprofundar nisso aqui, não, que isso aqui é coisa para aprofundar. Eu estou tentando para vocês entenderem a Bíblia. Quando vocês lerem, por que eu estou lendo isso aqui? Por que fala judeu? Por que fala israelita? Né? Deu para entender agora, né? No Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos os discípulos, nome dado aos seguidores de Jesus. O seu principal significado é aprendiz. Então, a palavra discípulo quer dizer aquele que segue. Ok? Então, Jesus, quando ele começou o trabalho dele aqui na Terra, a primeira coisa que ele fez foi os seus discípulos, que eram os seus seguidores. Também você vai encontrar no Novo Testamento uma expressão chamada santos e justos. O que é isso?
Quando a Bíblia nos chama de santos, não está falando do São Pedro, São João, não é mais. Estou falando de santo é o quê? Da nossa posição em Deus. Porque se o Senhor Jesus já perdoou nossos pecados e nos justificou, nós que cremos em Jesus somos chamados de santos, porque somos santificados nele. Então, quando você vê a Bíblia falando sobre santos no Novo Testamento, não está falando de nenhuma imagem, nenhum ídolo, está falando de nós, em Jesus Cristo, que aceitamos ele como Senhor e fomos santificados pelo poder do seu perdão. Deu para entender isso aí? Amém? Vocês vão encontrar outra expressão também, que é herdeiros. Por que herdeiros? Porque não está falando do Novo Testamento? Um testamento é para quem? Para herdeiro. Então, nós, do Novo Testamento, também somos chamados de herdeiros. Ok? E hoje em dia, como é que nós somos chamados? Cristãos. Por quê? Os seguidores de Jesus Cristo, quando chegaram em Antioquia, lá em Antioquia, eles receberam o apelido de cristãos. Foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Foi em Antioquia. Ok? Por quê? Lembra que eu falei aqui na igreja, já expliquei para vocês, que Jesus não veio fundar a religião? Ele não veio fundar o cristianismo? Ele não veio fazer isso. Ele veio estabelecer um reino na terra através daqueles que o seguem. O reino dos céus. Aí, quando chegou em Antioquia, foram chamados de cristãos. Aí a igreja foi crescendo, o Império Romano viu que não podia matar crente, que não adiantava matar crente, fez o quê então? Uniu-se o Império Romano com esses cristãos e fundaram a Igreja Católica Apostólica Romana, e onde fundou a religião do cristianismo. Deu para entender isso ou não? Mas não era essa a ideia de Deus. Entendeu agora? Aí o que aconteceu? Com o tempo, essa Igreja Católica Apostólica Romana, influenciada pelo poder político do imperador romano, começou a fazer um monte de coisa totalmente fora da Bíblia, né? Vender cargo na igreja, né? Vender indulgências, vender salvação. O que aconteceu? Então, teve uma reforma. Em 1500, por aí, Martinho Lutero, um monge católico, viu aquilo tudo, viu que aquilo estava errado, levantou contra aquilo e fez a reforma protestante. E por causa dessa reforma protestante, todos aqueles que não queriam mais seguir aqueles dogmas católicos foram chamados de protestantes, porque protestaram contra aquilo que a Igreja Católica estava colocando na época para os cristãos. A palavra católica quer dizer universal, né? Não concordou, que então virou o movimento protestante, ok? Desse movimento protestante, nasceu o movimento evangélico. O que é o movimento evangélico? Os protestantes, então, cresceram, migraram, né? Inglaterra, foi para os Estados Unidos, né? Começou os Estados Unidos e tal. Aí começou uma briga, porque lá nos Estados Unidos tinha uma polarização. Tinha os cristãos liberais, que é aqueles que não acreditavam na Bíblia, muito na Bíblia, nem nas suas doutrinas, era meio lá, meio cá, chamado muito liberais. E tinha os ultrafundamentalistas, que tinha que ser ferro e fogo. Aí apareceu os evangélicos, conhecidos também como gospel, a palavra gospel evangélico, que eles não eram nem liberais, porque criam na palavra de Deus e na Bíblia, mas também não eram ultrafundamentalistas. Era meio termo. Esse é o conceito dos evangélicos ou dos gospels que surgiu ali nos Estados Unidos. Desse movimento veio também os pentecostais. O que é os pentecostais? Pentecostais é um grupo de cristãos que creem no poder do avivamento, nos dons espirituais, acredita que os dons espirituais ainda são para hoje, que Deus pode usar os crentes no poder dele, né? Então foram apelidados de pentecostais, porque lá em Pentecostes houve manifestação do Espírito Santo, não é isso? Então, todas as pessoas que creem no movimento do Espírito Santo são chamadas de pentecostais. Amém? Uma igreja muito conhecida no Brasil, que foi a igreja percussora do pentecostalismo no Brasil, foi a Assembleia de Deus, foi a primeira igreja pentecostal no Brasil, né? Que trouxe esse fundamento pentecostal no Brasil. E dali surgiu depois os neopentecostais, chamados carismáticos, né? Os neocarismáticos, os neopentecostais. Neo quer dizer novo, que é o pessoal que já saiu desse pentecostalismo, porque muitas vezes o pentecostalismo nos primeiros anos da igreja eram muito radicais também, né? Naquela época não usa calça, não corta cabelo, não usa pintura, né? Dessa turma aí, depois nasceu os neopentecostais,
que é um novo movimento. Então, por exemplo, a nossa igreja é uma igreja que ela tem uma origem pentecostal da Assembleia, porém ela tem hoje uma doutrina mais neopentecostal, porque ela já evoluiu no entendimento de algumas coisas. Amém? Deu para entender isso ou não? Pastor, e os batistas, os presbiterianos? Esses movimentos chamados batistas, presbiterianos, são chamados igrejas históricas. Por que são chamadas igrejas históricas? Porque elas nasceram logo após o protestantismo. Aí nasceu os batistas, que veio a origem dos anabatistas, depois os presbiterianos, que o John Calvino, que foi um reformista, né? E a igreja luterana, que veio dos irmãos Wesley, são igrejas históricas, bem antigas, né? E por isso que são chamadas igrejas históricas. Gente, deu para entender aí? Estou dando um conceito assim bem amplo para os irmãos não ficar perdidos aí quando vocês bater com esses nomes, tá bom? Vamos para a divisão da Bíblia? Vamos lá, para vocês entenderem. Posso continuar ou eu tenho dúvida aí? Tranquilo? Amém, amém. Pode continuar. Amém. Já estão aprendendo alguma coisa ou não? Sim, eu estou. Tranquilo? Sim. Vamos lá. Sem falar que a Igreja Católica também já sofreu reforma, né? A Igreja Católica já sofreu a reforma do protestantismo, que houve uma divisão, e agora está sofrendo a reforma dos carismáticos, que são da Igreja Católica, porém acreditam nos dons. São chamados carismáticos católicos, né? Vamos lá. Ainda tem a Igreja Católica Romana e tem a Igreja Católica Ortodoxa, aquela lá da Antioquia. Tem uma divisão aí, você vai encontrar a Igreja Católica Ortodoxa, lá, por exemplo, da Rússia, é a Igreja Católica Ortodoxa. Ela não tem ligação nenhuma com o Papa, é outro tipo de igreja católica lá, né? Chamados católicos ortodoxos. Ok? Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Nossa história aqui não é a história da igreja, é a Bíblia. Vamos lá. Como é que a Bíblia se divide? A Bíblia se divide em 4 seções, 5 seções. Vamos lá. Primeiro, as leis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Vamos lá, para você ficar craque agora. Pastor, eu abri a Bíblia em Gênesis. Gênesis fala de quê? O nome já diz. Gênesis quer dizer origem. Então, lá em Gênesis, você vai encontrar a origem de tudo. A origem da criação do homem, a origem do povo hebreu, a origem do mundo. Sim ou não? Por isso chama o quê? Gênesis. Porque é o começo, a origem. Então, se eu quero saber como tudo começou, onde que eu tenho que ler? Gênesis. Aí, Gênesis, Deus levanta Abraão. Levanta um patriarca para dele vir uma nação, sim ou não? Essa nação cresce, desenvolve, né? E essa nação acaba indo para o Egito. Lembra de José do Egito? José vai para o Egito, leva os seus parentes para lá, moram no Egito um tempo muito de boa, mas depois são escravizados no Egito. Aí Deus vai lá com a mão forte, tira esse povo de lá. Então, escreve-se o livro de Êxodo. O que o livro de Êxodo fala? Justamente, Êxodo é o quê? Êxodo, saída. Sim ou não? Então, o livro de Êxodo fala da saída do povo hebreu fugindo do cativeiro do Egito. Por isso o nome é Êxodo. Êxodo é o quê? Saída. Ok? Então, se você quer entender como é que o povo saiu lá do Egito, tem que ler o livro de Êxodo. Aí esse povo sai, uma grande nação, totalmente sem organização. Aí se escreve o livro de Levítico. Por que existe o livro de Levítico? Porque no livro de Levítico, Deus vai agora organizar as cerimônias para esse povo. Como é que esse povo agora vai cultuar Deus, como é que tem que ser a adoração, como é que tem que ser os ritos dele. Ou seja, o Levítico vai falar exatamente sobre isso. Por que Levítico? Porque fala de Levi, que era um sacerdote, né? Então, vai vir as leis levíticas. Como é que esse povo deve adorar a Deus? Tem todas as leis espirituais para esse povo. Deu para entender? Amém? Lá em Números, o número já fala. O número fala de quê? De organização, é ou não? Lá em Números vai ter a organização desse povo, as tribos, quem vai fazer o quê, vai ficar onde, quem vai ocupar tal lugar. Então, você vai encontrar isso aonde? Em Números. Ok? Aí nós chegamos em Deuteronômio. Por que Deuteronômio? Porque esse povo saiu do Egito para ir para uma terra prometida. Lá no final, no comecinho de Deuteronômio, esse povo está entrando na terra prometida. E lembra que uma geração que saiu do Egito, muitos morreram no deserto, por causa da desobediência. Era uma viagem para durar poucos dias, durou 40 anos, porque houve o quê? Rebelião desse povo. Então Deus fez eles morrerem no deserto ali, muitos rebeldes, até chegar na terra prometida. Quando esse povo chega na terra prometida, daquela turma que saiu lá do Egito, só tinha Josué e Calebe. O resto tudo tinha morrido no deserto.
Aí teve que fazer o quê? Escrever o livro de Deuteronômio. O que é Deuteronômio? Segunda lei. Onde Deuteronômio vai repetir tudo aquilo que Deus mandou fazer em Levítico, tudo que mandou fazer em Números, repete toda a lei para o povo entender, o povo novo que está entrando na terra agora, recordar do que Deus havia falado. Joinha? Está entendido? Posso continuar? Dúvida? Sim, nenhuma. Pronto. Aí depois, nós começamos os livros históricos. Lembra que eu não falei que o Velho Testamento fala da história de Israel? Vamos ver para a história. Vamos ver o livro de Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele escreve o seu livro, né? Os juízes, porque o povo de Deus, nessa época, não tinha rei, então quem governava o povo eram os juízes, levantava o juiz, depois levantava outro juiz, esse juiz ia governando o povo. Não havia rei ainda em Israel, né? Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, porque Samuel foi levantado como profeta, sacerdote e juiz. Ele ocupava 3 funções. Ele julgava o povo, ele sacrificava pelo povo, né? E profetizava também para o povo. Então, ele tinha essas 3 funções, como sacerdote, juiz e profeta. Ok? Quando chega no livro de Samuel, o povo quer rei. O povo falou, não, nós não quer mais ser governado por sacerdote, por juiz, não, nós queremos um rei como as nações da terra. Aí Deus falou, olha, pensa bem, porque vocês têm um governo teocrático, eu governo vocês. Se você levantar um rei para vocês, um rei vai mandar em vocês, vai cobrar imposto, vai levar vocês para a guerra. Vocês querem isso? Ah, queremos um rei. Aí começam então os reis de Israel. O primeiro rei de Israel qual foi? Saul. O povo escolheu o rei Saul para ser rei, um rei bonito, o povo gostou dele, levantou o rei Saul. Só que esse rei tinha nada a ver com Deus, né? E Deus rejeita Saul e levanta Davi como rei, segundo o seu coração. Amém? Aí nós vamos ver aí o livro de 1 Reis e o livro de 2 Reis. O que é que fala o livro de 1 Reis e 2 Reis? A história de quem? De quem? O que está escrito aí? 1 Reis e 2 Reis. Fala a história de quem? Dos reis. Sim ou não? Quais reis, pastor? Os reis de Judá e os reis de Israel. Lembra que você separou as 2 tribos? Então você vai uma hora está falando de Judá, uma hora está falando de Israel. Ok? Deu para entender ou não? Pastor, eu estou lendo aqui, eu não estou entendendo. Eu estou lendo aqui, tem um rei de Israel, agora tem um rei de Judá. Por que eu estou lendo? Lembra que eu falei que houve a divisão das tribos? Então você vai encontrar que na mesma época que um rei está reinando em Israel, outro rei está reinando lá em Judá. Então muitas vezes Israel tinha 2 reis ao mesmo tempo. Deu para entender ou não? Povo de Deus, né? Porque Israel do sul e o Judá do norte. Israel do norte e Judá do sul. Deu para entender? Aí eu acredito que você agora já vai ficar menos confuso, porque às vezes você lê um texto na Bíblia e fala, pastor, não estou entendendo, aqui está falando rei de Judá, agora está falando rei de Israel. Que loucura é essa? Porque tinha um reino do sul e tinha um reino do norte. Deu para entender isso aí ou não? Tranquilo? Tranquilo? É igual Portugal, nós temos Portugal aqui, Lisboa, e tem Portugal lá das ilhas. É o mesmo país, só que dois lugares independentes, né? Cada um tem a sua maneira própria de fazer as coisas, né? Posso ir? Depois nós temos livro Crônicas, 1 Crônica, 2 Crônica. O que é Crônicas? Crônicas é escrita, está contando os registros dos reis, o que eles fizeram, quem foi fiel a Deus, quem não foi, o que eles aprontaram, o que eles erraram, as crônicas, ok? Livro de Esdras, Neemias e Ester, que também conta a história do povo de Israel. Durante o cativeiro, depois que eles voltaram do cativeiro, o que aconteceu no cativeiro. Então é chamado livros históricos, ok? Que vai de Josué, Samuel, 2 Reis, 1 Reis, 2 Crônica, 1 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Beleza? Tranquilo? Posso continuar? Aí nós vamos encontrar também uns livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticas e Cantares. Esses livros, gente, eles não podem ser interpretados literalmente. Por quê? Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares são livros, por exemplo, Provérbios e Eclesiásticos. O rei Salomão, muito sábio, escreveu os seus provérbios e escreveu o Eclesiástico, ou seja, os seus pensamentos. Está lá, pastor, eu quero ter sabedoria, leia Provérbios e Eclesiástico. E também escreveu os Cantares. O que é Cantares? As poesias que Salomão fez.
Pastor, por que tem esse livro na Bíblia? Porque lá no Antigo Testamento tinha um negócio chamado tipologia. O que é tipologia? Você fazer uma coisa que parece com a coisa que vai vir. Então, lá em Cantares, se você ler bem, parece que Salomão está fazendo uma escrita de poesia, mas, na verdade, ele está fazendo tipo uma comparação do noivo com a sua noiva, não é verdade? No Novo Testamento, Jesus vem e Jesus fala que ele é o nosso noivo e nós somos a sua noiva. Então, quando você lê o livro de Cantares, você traz um pouco de semelhança como é que vai ser o relacionamento nosso com Jesus. Que ele fala assim, por exemplo, Salomão escreve lá, quem é essa que vem com bandeiras retumbantes, que vem pelos campos, não sei o quê, louvando o seu rei. Quer dizer, eles fazem essa comparação da noiva da Sulamita, lá de Salomão, com a igreja, que é a noiva de Cristo. Então, um livro poético. Amém? E Jó, não sei se vocês sabem, Jó é um dos primeiros livros da Bíblia, é um livro mais antigo que tem, da época de Gênesis, porque Jó é bem antigo, ok? Mas por que ele está lá? Lá não está no começo, mas está lá no meio. Porque é chamado um livro de sabedoria, não tem necessidade de colocar ele lá no começo. Foi organizado para estar no meio lá, quase no meio da Bíblia. Ok? Posso continuar? Dúvida? Posso ir? Depois nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Pastor, como é que eu sei que um profeta é maior e como é que eu sei que um profeta é menor? Adivinha? Como é que eu sei que um profeta é maior e como é que um profeta é menor? É o tamanho dos livros, Tamanho dos do capítulos. Livro, tamanho do livro dos capítulos, né? Se um profeta ele tem muita profecia, porque ele é um profeta maior, ele profetizou muito tempo, tem muita coisa que ele profetizou. E tem profeta que é menor, ele profetizou por um curto período de tempo. Então, nós temos os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Pastor, por que Deus levantou esses profetas? Deus levantou esses profetas, lembra que o povo de Israel estava pecando contra Deus? Toda vez que esse povo começava a pecar, Deus levantava o quê? Um profeta, para chamar a atenção do povo, para mandar o povo se consertar. Então, esses profetas, eles não só profetizaram para o povo de Israel e de Judá, que estavam errando contra Deus, os advertindo que eles iam ser cativos, como também eles começaram a profetizar o futuro, falando que o Messias viria. Por exemplo, Isaías fala de Jesus, né? Ele fala, vai vir um rei, e o seu nome será Príncipe da Paz, Emanuel, Deus conosco, né? Então, Isaías está profetizando de um rei que ia vir. Jeremias profetizou sobre Jesus, né? Ezequiel falou que ele viria, o filho do homem, ok? Então, para isso nasceu os profetas. E tem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Pastor, como é que eu sei para qual povo esse profeta profetizou? É só você pegar o início do livro deles. Vamos fazer aí? Vamos lá. Alguém aí abra Oséias e alguém abra aí em Jeremias. Vamos ver aí vamos começar o comecinho do livro. O que ele fala? Oséias quanto? Para o começo do livro. O que está dizendo aí? Oséias 1. Vai. A palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beerim, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Viu aí os dois reis? Uhum. Agora você já sabe, hein? Olha que legal. Ele foi levantado nos dias dos reis. Quem era o rei de Judá na época que ele foi levantado? Está no começo, você falou e agora? De Jeroboão. Jeroboão, depois ele fala de Israel. Quem era o rei de Israel? Quem era o rei de Israel? Eu estou com a Bíblia aqui, gente. Me ajuda aí, tá? É na sua frente você. Não é para mim, não. Olha para a Bíblia aqui que tem isso aí. Quem era o rei de Judá? Acás. Acás não era rei de Judá, eu tenho certeza. Não. Nos dias de Uzias, nos dias de Uzias. Uzias, rei de? Uzias. Rei de Judá, né?
Uzias, rei de Judá. Ó. E Lembra que Jeroboão, Isaías, quando é Israel. levantado, fala assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor? Então está falando que Isaías aí é levantado para profetizar, começando para o povo de Judá, né? E quem era o rei de Israel? Acho que era Acaz, né? Acaz. Não sei, está escrito um texto. Lê para mim o texto de novo aí. Lê para mim. Israel é Joás. Hã? Lê para mim o texto, gente, para mim poder interpretar, que vocês estão lendo, não estão conseguindo interpretar. Lê para mim o texto, vai de novo. Nos dias de Uzias, Ah, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá, pronto. Então, e nos nos dias desses dias reis, de... foi levantado, Osés começou a profetizar, ok? Uhum. Agora, quem era E o rei? nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O texto está dizendo aí, ué. Está escrito. Jeroboão, Então, vocês era o viram rei aí, de Israel. então? Estão vendo aí a divisão dos dois reis? Continua o próximo versículo, só para ver um negócio. Quando, pela primeira vez, falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás um filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Aí conta a história. O que o Senhor mandou ele fazer? Ir tomar uma mulher de prostituição. Pegou, mandou ele casar com Terá uma filho com ela. prostituta, um profeta, hein? Uhum. Casar com uma prostituta. Misericórdia. Pois é. Para que Deus mandou fazer isso? Quando o povo viu o profeta casado com uma prostituta, deu pulo lá em cima. Ah, o profeta com uma prostituta, você está prostituindo. Aí o Senhor falou assim, pois é, o que vocês estão fazendo também. Vocês estão prostituindo com outros deuses. Doideira, né? Amém? Eu não vou entrar em detalhes de quem era rei, quem era profeta. Eu só queria que vocês entendessem isso aí. Vocês agora viu o texto aí. Quem abriu outro texto aí? Outro profeta. Quem foi? Qual outro que eu mandei abrir? Jeremias. Lê para mim, Jeremias. Jeremias eu tenho de cor que ele era profeta. Continue aí, leia. Palavra de Jeremias, filho de Elcias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor foi-lhe dirigida no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ó, então, Jeremias profetizou para qual povo? Para os de Benjamim. Não. Judá. Judá. Você falou certinho. Viu aí? Então, você começa a perceber agora que é um profeta que está profetizando para qual tipo de tribo, se é do norte, se é do sul. Ok? Sim. Agora deu para entender agora? Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Continua no slide comigo aí. Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram escritos pelos discípulos de Jesus, correto? O Novo Testamento narra o ministério de Jesus Cristo, o estabelecimento da igreja, as cartas, as orientações das igrejas, doutrinas das últimas coisas. Primeiro, os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses 4 evangelhos foram escritos por esses discípulos que andaram com Jesus, menos Marcos, que não andou com Jesus, porém Marcos recebeu a autorização de Pedro, porque ele andou junto com os discípulos, para escrever o evangelho. Então, os evangelhos falam daquilo que Jesus anunciou. Ok? Então, você vai encontrar isso nos evangelhos. Evangelho é boas notícias, aquilo que Jesus andou pregando. Você vai encontrar isso em Marcos, Lucas e João. A igreja cresceu. A igreja cresceu e começou a igreja. Onde que a igreja nasceu? Lá em Atos dos Apóstolos. Até então, não tinha igreja. Começou lá em Atos dos Apóstolos. Por isso é chamado Atos dos Apóstolos. Porque vai narrar toda a história do começo da igreja. Os Atos dos Apóstolos. Ok? Quem escreveu esse livro? Lucas, que era médico, né? Se converteu, né? Entendeu o chamado de Deus, e ele então fez uma pesquisa, ele pesquisou tudo o que aconteceu e começou a escrever. Ele fez isso no seu Evangelho de Lucas. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque é um evangelho que é de alguém que pesquisou, ele foi atrás das fontes, ele foi lá atrás de quem foi curado, foi atrás de onde Jesus passou, ele fez um documentário, escreveu o Evangelho de Lucas. E escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Posso continuar? A igreja cresceu, os clientes se espalharam, houve perseguição em Jerusalém, cada um foi para o lado, né? A igreja foi crescendo,
começou o evangelho em Jerusalém, mas foi convertendo gente na Galáxia, foi convertendo gente na Antioquia, foi convertendo gente em Éfeso, foi convertendo gente em Corintos, não é? A igreja foi espalhando. Naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha televisão. Então, como é que fazia com que esses crentes convertiam nesses lugares? Precisava de mandar carta para essas igrejas, orientando como é que os cristãos deveriam proceder. Aí nascem as cartas do apóstolo Paulo. Paulo se converte, um chamado de Deus. Paulo fez um trabalho muito legal, que ele converteu, ele pegou o evangelho e organizou o evangelho. Todas as doutrinas do evangelho, ele organizou isso. E começou a mandar as cartas para as igrejas, orientando como é que o povo tinha que se comportar diante daquilo que a igreja, dos ensinamentos que Jesus passou. Porque Jesus falou muita coisa, não falou? Paulo organizou isso tudo, colocou as doutrinas, salvação, justificação, glorificação, santificação, colocou tudo em ordem e mandou para as igrejas essas cartas. Aí Paulo escreve carta aos romanos, escreveu carta para os coríntios, escreveu carta para os gálatas, escreveu carta para os efésios, para filipenses, os colossenses, tessalonicenses. Amém? Essas cartas foram cartas para as igrejas, ok? Mas Paulo também escreveu cartas pessoais. Ele escreveu carta para o seu discípulo Timóteo, para o seu discípulo Tito e para o seu discípulo Filemon. São chamadas cartas pastorais. Por que cartas pastorais? Porque foram dirigidas a um pastor, pastor Timóteo, pastor Tito, pastor Filemon. Dúvida aí, gente? Posso ir? Posso ir? E tem as cartas gerais. O que são as cartas gerais? Não foi destinada a nenhuma igreja em específica. Elas foram para todos os cristãos espalhados por todos os lugares. Abra aí 1 Pedro aí, para vocês verem para mim. Né? A carta aos Hebreus, o pessoal não sabe bem o autor, eu acredito que o autor dessa carta seja Lucas, mas há controvérsias, né? Carta de Tiago, Pedro, João e Judas, Epístola de Judas. Esse Judas aqui não é o que traiu Jesus, não. Esse Judas aqui é irmão de Jesus, tá? Vamos ver, 1 Pedro? Escreve aí. Vamos, achou? 1 Pedro? O que você cita aí? Lê para mim alto. Pedro o quê? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, Vai. apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, você viu aqui que a carta não é para uma igreja específica? Ele está dizendo, para todos os irmãos que estão espalhados por esses lugares aí, eu estou escrevendo essa carta. Então, é chamada uma epístola geral, porque ela não foi destinada a uma igreja específica, ela foi destinada a todos os cristãos espalhados. Vamos encontrar essa carta de Pedro, vamos encontrar a carta aos Hebreus, Tiago, né? Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, ok? Deu para entender? E por último, nós vamos encontrar o livro profético, Apocalipse. Apocalipse, como a palavra já diz, revelação, porque fala de profecias de coisas que vão acontecer no futuro, ok? Não pode ser lido e interpretado literalmente. Por quê? Porque, você imagina, gente, vamos dar exemplo. João foi levado pela ilha de Patmos, ele começa a ter visão do futuro. Aí lá na ilha de Patmos, João começa a ver escorpiões que nas suas caudas cuspiam fogo. É verdade, esses escorpiões é verdadeiro? Não, é uma figura. Agora, por que João falou que era escorpião que em suas caudas cuspiam fogo? Porque João não sabia o que era tanque de guerra. Hoje nós temos um tanque de guerra que é semelhante ao escorpião que atira como se fosse fogo. João viu as terceiras guerras mundiais. João viu o que havia no futuro. Só que ele não sabia escrever tanque. Ele via aquele negócio, escreveu o que ele estava vendo. Olha que interessante. Depois nós podemos fazer um estudo depois de Apocalipse, e eu vou te mostrar algumas semelhanças do que, por exemplo, João falou assim, que vinha a marca da besta, em que ninguém poderia comprar e vender se não tivesse a marca da besta, sim ou não? Está lá em Apocalipse, não é? O que está acontecendo hoje? Está todo mundo assim, ó, no ecrã do telemóvel,
Ninguém faz nada mais sem algo em frente à sua testa. Por exemplo, João falou que no Apocalipse, que nos últimos dias, as duas testemunhas, quando elas fossem mortas, elas vão ser mortas, as duas testemunhas que vão vir, depois nós estudar sobre isso, todos os olhos da terra verá. Como é que todos os olhos da terra vai ver uma coisa que vai acontecer lá em Jerusalém? João já estava falando do satélite, que haveria transmissão via satélite que todo mundo poderia ver. Está lá em Apocalipse. Então, João não sabia o que ele estava vendo, então ele escrevia o que ele... escorpião cuspindo fogo, tanque de guerra. Né? Uma besta fera voando no céu, rápido e cuspindo fogo. Aviões soltando bombas. Quer dizer, João estava vendo coisa que ele não conseguia transcrever, mas está lá em Apocalipse. Por isso chamado livro da revelação. Podemos tirar um dia para a gente estudar sobre isso. Amém? Gente, estão comigo? Tudo bem? Posso concluir? Pastor, como é que a gente interpreta a Bíblia? Qual o grande problema? As pessoas interpretam a Bíblia, cada coisa que aparece. Pastor, como é que eu faço para interpretar a Bíblia corretamente? Vamos lá. Cada texto, irmão, só tem uma interpretação válida. Não tem como você ficar inventando uma coisa que na Bíblia não tem. Pastor, qual é a regra para isso? A Bíblia explica a própria Bíblia. Fala comigo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Por exemplo, eu li um trecho da Bíblia e não entendi. Se você pegar as referências da Bíblia e for estudar aquele assunto em outros trechos, os outros trechos vão te explicar o que você está lendo. Por exemplo, lembra que eu falei aqui? Jesus, filho de Davi? Você leu isso lá em Jesus, filho de Davi? Não entendi, pastor. Por que fala que José é filho de Davi? Aí você tem que ir lá na história dos reis, ler quando o Senhor levantou Davi e falou com Davi que ele seria rei eternamente, que a sua descendência nunca deixaria o trono. Aí você vai ver que Jesus veio da descendência de Davi, por isso é chamado rei, filho de Davi. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amém? Amém? Amém. O testamento que orienta doutrinamento a igreja é o Novo, ou seja, nós hoje seguimos o Novo Testamento. Por que, pastor, que nós não seguimos o Velho Testamento? Porque o Velho Testamento foram sombra das coisas que viriam. Por exemplo, lá no Velho Testamento, sacrificava um cordeiro para chegar até Deus, sim ou não? No Novo Testamento, Jesus fala, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa mais sacrificar bode, não precisa mais sacrificar cordeiro, porque eu sou o cordeiro que já estou sendo sacrificado por vocês. Então, o Velho Testamento é sombra das coisas que viriam. Então, é fato histórico, nós lemos, é verdadeiro, só que a revelação do Senhor já evoluiu e tudo aquilo que falava no Velho já está se cumprindo no Novo. Amém, gente? Então, por exemplo, eu não posso pegar lá uma prática do Velho Testamento, por exemplo, quando Deus lá mandou o povo ir para a guerra e matar seus inimigos, vou matar também hoje, não, irmão? Você tem que lembrar que naquela época não existia ONU, não existia tratado de guerra, não existia civilização, nós estamos falando de nômades, de gente que vivia numa época que se não matasse, morria. Hoje não precisa disso, não. O que Paulo já, no Novo Testamento, já tem leis, aí Paulo falou, olha, vamos obedecer as autoridades, vamos obedecer os governantes, sim ou não? Então, você tem que entender o contexto histórico de cada época. Mas os princípios são os mesmos. Se você pegar os 10 testamentos lá do Velho Testamento, quando pega os 10 testamentos lá, não matarás, não roubarás, não cometerás falso testemunho, seu não, e pegar isso para o Novo Testamento, não mudou nada, o Senhor continua falando, você não pode matar os outros, você não pode falar mal dos outros, né? Você não pode cobiçar o que é do outro, ou seja, aquilo que é importante continua válido. Agora, os fatos históricos têm que se adaptar dependendo da época e da cultura. Tranquilo, gente? Tranquilo? Amém. Posso continuar? Vamos lá. Interprete a Bíblia literalmente, respeitando a linguagem poética. Reconhecemos que a Bíblia deve ser interpretada literalmente, pois, se ignorarmos esse princípio, podemos entender alguns textos de maneira errada. Mas não ignoramos que na Bíblia as figuras de linguagem, como o Salmo 92, 12. Lê aí, Salmo 92, 12, só para a gente ter uma noção aí. Salmo é o quê? Livro de Salmo, número 22, verso 12. É um cântico. Estou? Sim. Então, o que está escrito aí?
plantados em casa, na casa do Senhor, por esse maravilhoso dos Não, vamos ler direitinho, gente. Não lê direitinho. Vamos lá, vamos lá. Lê de novo, vamos lá. Qual é o Salmo 22? Salmo 92, 12. 92. Ó, os justos. Lê aí. Pode ler quem tá no Zoom, pode ler, fica mais alto, que aí os irmãos daqui ouvem. O justo brota como a palmeira. Cresce Lembra que eu como... falei quem são justos? Quem são justos? Que foram justificados por Jesus, sim ou não? Chamado justo. O que é que ele vai acontecer com eles? O justo brota como a palmeira. Cresce como... Cresce como cedro do Líbano. Plantado na casa do Senhor. Então eu te pergunto, você vai brotar como uma palmeira? Você vai crescer como um cedro? Não. Não, é uma figura de linguagem. Esse é um outro estudo que depois, no futuro, vocês vão aprender comigo, se vocês quiserem, chamado aula de hermenêutica. Eu vou ensinar vocês a interpretar texto baseado nas regras de hermenêutica. E Paulo está usando um contexto. Por exemplo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Está usando uma figura de linguagem, sim ou não? Como é que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água? Uma árvore frondosa, ela não seca, ela está sempre com vida, porque ela tem água, sim ou não? Então, ele está falando que a pessoa que afasta dos pecadores, que afasta dos ímpios, que não anda no segundo conselho deles, vai ser uma pessoa que vai ter vida, vai ser uma pessoa frutífera, vai ser uma pessoa que vai sempre estar bem, não vai estar mal. Então, ele usa uma figura de linguagem. Deu para entender isso ou não? Então, você não pode pegar um texto literalmente, por exemplo, já viu aquelas pessoas que pegam e falam, Deus quer falar comigo, pega e abre a Bíblia e fala, Deus falou comigo aqui agora. Não pode fazer isso, gente. Por exemplo, pastor, eu já vi gente assim, né? Pegou a Bíblia e falou, pastor, eu quero abrir uma igreja, acho que Deus me chamou para abrir uma igreja. Ele pegou, abriu a Bíblia. Aí tá lá e pegou aquele texto, quando o filho de Davi morre, e Davi começa a chorar a morte do seu filho, Absalão. E ele diz, Absalão, meu filho, Absalão. Pastor, eu li aqui para Deus mandou abrir o salão. Abre o salão, meu filho, abre o salão, vou abrir o salão. Misericórdia. Quem entendeu? Mas tem gente que faz isso. Aconteceu um fato lá no Brasil, vocês leram aqui o texto de Oséias 1 aqui, quando Deus mandou Oséias pegar uma prostituta e casar com ela, sim ou não é? Lembra? Sim. Teve um camarada lá no Espírito Santo do Brasil que pegou esse texto e leu o seguinte, meu filho, pega uma mulher e prostitua com ela. Ele chamou a irmã da igreja e falou assim, ó, tá aqui na Bíblia aqui que Deus mandou pegar uma mulher e prostituir, vamos? Falou com o marido concordou e prostituiu. Misericórdia, realmente, credo. Diz lá o texto, pega a mulher adúltera, ele leu, pega a mulher e adultera. Cortou o acento ali. Viu o perigo da interpretação? Então, a Bíblia tem que ser interpretada de maneira correta, com a linguagem correta, amém? Para não virar outra coisa. Todo texto deve ser lido dentro do seu contexto. Então, fala, todo texto tem um contexto. O que é um contexto? Aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Por exemplo, lembra que eu falei o negócio do corte de cabelo? Não pode cortar cabelo, que negócio? Já viu as igrejas que proíbem mulher de cortar cabelo? Por que elas fazem isso? Porque elas vão lá em Coríntios, pegam o texto que Paulo fala, que as mulheres não podem cortar o cabelo, e aplica isso para as mulheres não cortar o cabelo. Só que eles viram o contexto. Qual o contexto que Paulo falou aquilo? Paulo escreveu uma carta para a igreja de Coríntios, onde naquele lugar tinha um templo de gente de prostituição, onde as mulheres iam para o templo prostituir para uma deusa, e as mulheres que faziam aquilo tinham o hábito de deixar o cabelo curto. Aí Paulo falou, olha, ou vocês deixam o cabelo comprido ou colocam um véu. Para quê? Para não aparecer com aquelas mulheres de lá. Aí o pessoal faz o quê? Tem umas igrejas que colocou o véu e não tirou o véu até hoje, às vezes as igrejas do véu. E tem outras que tem um cabelo comprido, que não pode cortar, porque se cortar é pecado. Pegou o texto lá de Paulo. Paulo está falando do contexto de um local, de uma igreja, daquele momento, daquele lugar. Amém ou não? Então tem que ver o contexto. Não pode pegar um texto. Verdade. Eu reuni nessa igreja do véu. Se não tivesse não o véu se na pode cabeça, fazer era doutrina pecado. com apenas um versículo. Então, você não pega um versículo só
e cria uma doutrina com ele. Não, a Bíblia você tem que ter pelo menos três versículos que confirmem aquilo que você está falando. Você pode pegar um versículo que fala uma coisa, quando você vai ler o outro pega e fala, ó, não é bem assim, é desse jeito. Aí chega o outro terceiro e complementa. Então, geralmente uma doutrina ela tem que se fundamentar pelo menos em 3, 4 versículos que fundamenta aquilo que você está querendo ter como verdade. Por exemplo, a mulher deve ficar calada na igreja. Está lá em Coríntios. Qual outro lugar que fala isso? A não ser a igreja de Coríntios. Qual outro lugar? Nenhum. Nenhum. Então eu posso pegar isso e criar uma doutrina? Não. Porque Paulo escreveu só para a igreja de Coríntios, que estava tendo uma heresia lá, que a mulher era maior do que o homem, uma briga terrível, e Paulo falou, ó, baixa a bola aí, mulher fica mais calada, o homem é a cabeça, porque estava tendo heresia naquela igreja. Não estava acontecendo em Galáxia, não estava acontecendo lá em Roma, estava acontecendo lá em Coríntios. Deu para entender ou não? Amém? Posso continuar? Amém. Pastor, como é que eu leio a Bíblia para me poder ter entendimento? Primeiro, você tem que ler. Quando você lê a Bíblia, né? A Bíblia vai começar a abrir a sua mente. Então, você vai entender isso aí. Depois tem a inspiração, que é o método usado por Deus para comunicar a sua mensagem. Deus vai te inspirar naquilo que você vai ler. E depois vem a iluminação, quando o Espírito Santo, ele te faz compreender aquilo que você leu. Então, você só vai conseguir entender a Bíblia se você ler ela. Mesmo que no começo você não esteja entendendo muita coisa, mas depois, quando você entender, como eu já expliquei aqui agora, para que serve cada carta, para que serve cada livro, quando você começar a entender agora, o Espírito Santo vai começar a te revelar. Porque o Espírito Santo vai te lembrar das coisas que ele tem te ensinado. Deus não tem como te iluminar um cérebro vazio. Então, tem que ler a Bíblia para a Bíblia te trazer revelação. Amém, queridos? Assim terminamos a nossa aula de hoje. Ok? Vou abrir agora um espaçozinho aqui de 5 minutinhos para a gente poder tirar dúvida. Corri aqui para a gente poder aqui ganhar tempo. Mas eu acredito que os irmãos deu agora para entender pelo menos o básico da Bíblia. Pelo menos o básico. Amém? Por exemplo, eu vou começar o culto aqui e falo com os irmãos, vamos abrir o culto, eu quero que você leia um trecho da Bíblia para nós começarmos o culto. Qual o livro que você vai ler? Que você acha que fica bonito que você lê no começo do culto, que a gente vai começar a adorar o Senhor? Qual livro que você vai ler? Você vai pegar lá a história do rei de Israel e vai ler lá a história do rei Ezequias e vai ler? Vai bater com o começo do culto? Não. Não. Com certeza que não vai. Né? Então, me dá uma sugestão de um livro bom para a gente ler, por exemplo, para começar um culto de celebração, de adoração a Deus. Qual um livro que vocês acham que dá para a gente ler? Os Salmos. Oh, aleluia, Salmos. Salmo não fala de cânticos? Aí eu vou ler lá o Salmo 100, né? Celebrai com júbilo ao Senhor. Amém. Vós, moradores da terra, servi o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Amém? Isso. Uhum. Aí eu falo assim, Gustavo, eu quero que você ministre uma palavra de oferta para as pessoas entenderem o valor que é ofertar. O que você vai pesquisar na Bíblia? Alguém que ofertou e que Deus abençoou a sua vida. Amém? Sim. Aí eu vou estudar, por exemplo, a história daquela viúva pobre que entregou o melhor para o Senhor. A história de Caim e Abel, quando Caim ofereceu o pior sacrifício, mas Abel ofereceu o melhor. Aí você tem que buscar um fato histórico para provar a tese que você está colocando. Sim, aí vamos nos livros históricos. Isso, você vai lá na história de alguém. A viúva pobre, que com um pouco de azeite foi multiplicado quando o profeta mandou ela colocar o melhor. Não é verdade? Aí eu falo assim, olha, eu estou com dúvida, como é que a mulher cristã deve se comportar? Tem como eu pegar isso num trecho só da Bíblia? Não, eu tenho que olhar vários trechos da Bíblia, o que Paulo falou para a Galáxia, o que Paulo falou para os Coríntios, o que Paulo falou para os Romanos, o que Paulo falou para os Colossenses, para ver um apanhado disso tudo eu tirar uma conclusão de como deve ser o comportamento da mulher cristã. Sim ou não? Não tem como eu pegar só de uma cidade de Coríntio, e nem pegar só de uma cidade de Colossenses.
porque há coisas que são faladas só para aquele lugar, mas tem coisas que é para o geral, por exemplo. O que é o geral da Bíblia? Que Paulo fala, tanto em Coríntios, como em Gálatas, como em Colossenses, ele fala, a mulher tem que ser bom senso, não pode ser uma mulher que a sua beleza esteja só no exterior, mas sim no seu interior, que ela seja uma mulher submissa, mais calada, que ela seja sábia, que ela governe bem a sua casa. Quer dizer, você pega vários trechos mostrando a conduta da mulher. Amém, gente? Deu para entender isso? Amém. Eu quero começar a ler a Bíblia hoje. Por onde eu começo? Eu recomendo vocês começar pelos evangelhos. Vocês leram Marcos, Lucas, João, lê o Novo Testamento. Dá uma lida no Novo Testamento ali, para vocês se familiarizar com o que Jesus deixou. E depois vocês vão lá no Velho e vão ver. Ah, pastor, eu quero começar pelo Velho. Onde eu começo? Eu começaria pelos livros históricos. Quais são os livros históricos, pastor? Lembra que eu falei? Está na apostila aí. 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 2 Crônicas, Esther, Ruth, né? Vou ler história. Não, gostou de você ler romance? Ler uma história? Ler história de Esther, ler história de Ruth, né? Ler história dos reis. Você não vai começar a ler a Bíblia em Levítico. E pegarás os cabritos, e cortará o cabrito, e o seu sangue será espargido pelo altar, depois pegará suas vísceras e colocar sua víscera sobre o altar, e queimará o altar até o terceiro dia. Você não vai, você vai ler aquilo e vai ficar, que doideira é essa aqui? Pastor, por que aquilo está na Bíblia? Porque ali tem simbolismo que vai falar para Jesus depois, que é o Cordeiro Perfeito. Por exemplo, o sacerdote no Velho Testamento, ele tinha que vestir roupa de linho fino, uma roupa fina, não podia suar. Então, a sua roupa tinha que ser bem leve para ele não suar quando ele fosse fazer o sacrifício, porque era um trabalho braçal. Ele pegava o animal, matava o animal, quase quartejava o animal, colocava o animal para queimar no fogo. Era um trabalho que não é cansativo, sim ou não? Aí o senhor falou, coloca nele uma roupa leve, linho fino. Linho é leve ou pesado? Leve ou pesado, linho? Leve. Por que o senhor mandou o sacerdote vestir uma roupa leve e não pesada? Porque tem um simbolismo. Ele está dizendo que quando nós formos apresentar os nossos sacrifícios a Deus, que não seja pesado, que seja com leveza, que não nos cansemos, mas sejamos com suavidade. Então, tudo tem um simbolismo. Por isso que está escrito lá, não está escrito à toa. Entendeu agora? Amém? Gente, por aqui eu acabo a nossa aula de hoje. Ninguém tem pergunta? Ninguém tem dúvida? Posso concluir a aula? Amém. Acho que ficou muito bem esclarecido, explicado. Mesmo. Alguém aí, dúvida? Ao meu ver, interessante que, ao meu E ver. aí, Gustavo, que é o mais novinho aí, como é que é? Ficou dúvida, alguma coisa? Não, eu acho que ficou bem claro. A minha principal dúvida, o senhor falou agora há pouco, que é por onde começar, porque a gente sempre fala, né? Por onde começar a lei, eu tinha essa dúvida. E Começa agora, pelos evangelhos, depois vai para o livro histórico, que é melhor para si. Aí depois, acabar os livros históricos, você pega Gênesis, Levítico, eles não entendem não, você vai entender a história do povo de Israel. Aí depois você vai completando com outros livros, que você vai estar mais familiarizado com a linguagem. Tá, então aqui no Evangelho pode começar Mateus, Marcos ou João, não há problema. Não há problema, vai começar porque você vai entender a doutrina de Jesus, que é o mais importante, né? Depois você vai para o Velho Testamento, você entender a história do povo de Israel, e você não entender a história, você não entender a história do povo, se não entender o que Jesus está falando, você não vai entender nem a história do seu povo, né? Entendi. Não vai começar no Apocalipse também, né, gente? Não tem como começar ali no Apocalipse. Porque se ele para estudar Apocalipse, tem que estudar Daniel e Ezequiel, que os 3 livros são proféticos futuros. Por exemplo, Daniel falou lá atrás que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Então, muita profecia. Falou do mercado como europeu, dos países que se uniam em blocos. Está lá em Daniel. Não tem nada novidade na Bíblia. Tudo Deus já falou. Pois é. Gente, nenhuma dúvida a mais? Posso encerrar? Jaqueline, você está triste aí, minha filha? O que foi? Entendeu? Falou que está tudo bem, entendeu? Vocês aí, o Maurício. Esse pessoal que está só com o microfone, só com a presença aí, estão aí mesmo ou
Eu tô cá. Eu tô cá. Gente que entrou aí, só apareceu o nome, desligou o microfone, desligou a câmera, tipo assim. Tô aqui, pastor. Também tô cá. Sério, você conseguiu ouvir? Consegui. Depois daquela hora que o marido me ajudou. É isso que o marido serve, tá vendo? Parece que serve pra alguma coisa, né? Também, é. Ô, gente, vocês Mas conseguiram tranquilo? gostei muito, pastor. Gostei muito. Tranquilo, gente? Estou aqui também, graças a Deus. Ô, Tranquilo, querido, pastor. aí, né? Amém, então. Então, na aula que vem, nós vamos entrar nos fundamentos da fé cristã, vamos falar sobre arrependimento, falar sobre confissão de fé, vamos falar sobre salvação, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, desse plano que Deus tem para nós, para vocês entenderem perfeitamente, primeiro, para vocês crerem, e segundo, quando vocês passarem isso para os outros, você passou uma boa notícia, não passar um peso, né? As pessoas, às vezes, passam para as pessoas uma religião, e ao invés do evangelho ser uma boa notícia, vira um peso, né? As pessoas têm mais medo da igreja de Deus do que ama Deus, né? Porque muitas vezes não entendeu o que está falando. Não é verdade? Deus abençoe vocês, então. Nós vamos parar por aqui.